Fala galera, MX aqui falando. Quero que vocês recordem o último vídeo do domingo que eu fiz aqui algumas análises de algumas ações do qual eu estava pensando em entrar e até mesmo projeções de algumas outras, beleza? Acompanhe aqui comigo para que vocês vejam o time correto de entrada. Mas antes, se inscreve no canal e entra no meu canal do Telegram, que lá eu fui acompanhando durante toda a semana essas ações e passando pro pessoal aí essas dicas, beleza? Bora aqui, ó, acompanha comigo. Aqui é a Petrobras, eu mencionei no vídeo de domingo a projeção da Petrobras lá para o alvo lá de R$ 30. E por que R$ 30? Ó, note que quando ela chegou nesse topo aqui, a Petrobras ela não sentiu defesa. Eu estou aqui no gráfico de 60 minutos da Petro e note que todas as barrinhas aqui no topo são barras brancas. E qual é a ideia de quando eu trabalho com essa coloração nas barras? Isso aqui são indicadores que me dá um destaque maior de onde está entrando o volume do mercado. E aí você vê que aqui no topo o mercado não entrou volume. A gente considera aqui, ó, pelas barras coloridas, onde a concentração do volume está. Ó, a gente tem concentração de volume aqui, a gente teve, ó, um impulso inicial do volume aqui, ó, embaixo e concentração de volume chegando próximo ao topo. Todavia, aqui exatamente o mercado fez um cluster. Que é o cluster. Cluster, eu digo, quando é um mercado, ele basicamente faz uma lateralização bem simples assim, ó. É como se fosse um corretivo mais lateral. E isso não denota em momento nenhum a absorção do mercado. Então, eu ainda, por essa queda aqui, ó, muita gente já estava prevendo uma retomada do movimento de baixa, mas aí eu coloquei uma linha de tendência onde os fundos estavam todos ascendentes e tinha uma concentração muito grande de volume aqui. Observe o quanto o mercado ficou lateral e veja que se eu for tirar o zoom em um cenário mais macro, o mercado aqui ele fez um ciclo de acumulação, ó. Ele deixou aqui uma compra e um rally automático e fez um primeiro rompimento, sendo aqui um possível spring e depois um checkout. E aí o mercado fez aqui o seu movimento de fase E. Se você não estiver entendendo nada, eu vou deixar um link abaixo aí da Bíblia do Day Trade para você entender esses conceitos de acumulação, distribuição, os conceitos de Richard Wyckoff e de Elliott, tá? Porque eu acho importantíssimo o trader profissional entender que Wyckoff se usa em lateralidade de mercado e Elliott se usa em ciclos de tendência. Elliott foi muito bom para identificar isso. Aí acompanha aqui, ó. Observe quando a Petrobras chegou nesse topo e por que esse topo tem relevância. Eu geralmente, para projetar alvos, eu chego aqui e coloco num gráfico de linha, porque eu tiro os rabiscos dos candles. Presta atenção aqui, ó, no gráfico de candles, eles têm esses pavis aqui, e eu acabo não considerando para estar projetando alvos. Venho, coloco no gráfico de linhas, pego aqui a projeção de Fibo, essa ferramenta, e estendo em toda essa queda aqui do mercado. Veja basicamente aonde o mercado foi lá buscar, ó, esse topinho. E uma pergunta muito importante que eu passo para os meus alunos e quero que você repita. Não é se o mercado chegar no alvo, é quando ele chegar, de que forma ele chega. E isso muda tudo, observe. Observe que essa subida, só olhando no gráfico de linhas, ó, o mercado está subindo com uma linha branca, não sofrendo resistência. Veja que ele cai aqui, ó, forte, né? Deixa uma coloração laranja, que é um alto volume, e faz uma simples armadilha de fundo. Agora veja essa aceleração rompendo o topo. Desde quando começa sua aceleração, o mercado vem colocando defesas, ó, se protegendo dessa subida. Então, se eu for botar aqui, retomar no gráfico de candles de novo, veja um candle forte, e a gente chama isso aqui na análise clássica e no Simples Price Action de trap. Mercado abrindo aqui, ó, em gap de alta, deixando uma única barra aqui de 60 minutos no topo travada e já passando para sua mínima da barra. Então, isso aqui é uma armadilha de topo e você vê a aceleração do mercado para pegar aí esse rompimento. Então, isso denota assim uma absorção muito diferente daqui. Aí eu quero que você preste atenção nos movimentos fractais do ciclo de Elliott, somente nessa subida, do qual eu denomino ela como a quinta onda. Onda 1, 2, deixa eu botar em amarelo aqui um pouco mais grosso, ó. Onda 1, 2, onda 3, subdividida em duas partes, ó, 4, 5. Existe também uma característica que não é tão relevante, poucas pessoas não consideram dessa forma, mas há sim indícios que isso aqui, ó, pode ser uma onda 1, 2, rompendo o fundo, e existe, isso tem no livro de Elliott, tá? É uma característica distorcida da contagem de ondas, e aqui sendo a 3 como um toda, dividida em duas, 4 e 5. Presta atenção no ciclo fractal que se formou dentro da quinta onda, ó.
Eu vou pegar a canetinha, presta atenção, onda 1, ó, que é a onda impulsiva, onda 2 corretiva, 3, 4, 5. E a partir daqui o mercado, ó, retoma um movimento de baixa, passando por debaixo aqui da cabeça da onda 3. Isso basicamente resume o ciclo de Elliott, então dá para você estar pegando aí, estudando bastante, beleza? Então a Petrobras eu fiquei de fora, não peguei aqui nesse movimento, mas aproveitei aqui o movimento da Vale, deixei lá muito bem frisando que eu iria comprar a partir do momento que o mercado rompesse essa linha de tendência de baixa e viesse trabalhar aqui, ó, acima dos R$ 79,00. Então eu fiz uma compra, observe como foi exatamente lá nos 79, senti um suporte muito grande e no dia de hoje já me presenteou aí com uma alta de basicamente quase 5%, 4,5%. Então eu zerei minha posição aqui e por que motivo? Presta atenção exatamente também no ciclo de Elliott, de tendência, ó, onda 1, 2, 3, uma onda 4 complexa e com ABC irregular e onda 5. Então, isso foi o checkmate para minha operação. Eu saí no dia de hoje com 4% comprando aqui. Só que, veja, anteriormente a Vale, ela rompeu essa linha de tendência de baixa. Eu estou aqui no gráfico de 5 minutos, deixa eu aumentar para o gráfico de 60, com bastante força, bastante volume. Eu aqui já tinha feito também uma compra, saí da minha operação aqui porque eu não sabia se isso aqui, esse ponto dos 79 que eu tinha marcado no domingo, seria como um ponto de armadilha também e ele voltar abaixo. Mas como ele se sustentou na quinta-feira e na sexta novamente, deixando esse volumaço lá no topo, fazendo como se fosse aqui um martelo, muita gente do Price Action trabalha dessa forma, eu basicamente não olho tanto isso, mas eu vi que essa região realmente serviu como suporte muito bom. Eu fiz a compra aqui, tá? Mantive ela durante a sexta-feira e hoje me presenteou aí com essa armadilha de topo, sendo uma quinta onda. Então, perfeita a operação, muito bem técnica. Ditei ela antes de acontecer, vou deixar o link aí desse vídeo para você analisar. Teve a Ambev também, que eu fiz essa projeção, a Ambev até o momento não acionou meu gatilho de entrada, tá travada aqui no fundo, eu fico de fora dela, pelo menos por enquanto, para ver como é que ela se desenvolve aí até essa semana ou na próxima semana, beleza? A gente tem aqui BID4 também não acionou, eu tinha colocado essa região aqui ó, de 17,96, e não chegou lá, o BID4 só tá caindo, então também tô de fora dela. Skia, uma outra empresa também que eu tinha separado para a gente trabalhar, tô no gráfico diário dela aqui, vou botar no gráfico de 60 minutos. E presta atenção, eu tinha separado para comprar Skia caso, a depender do movimento que ela rompesse aqui em cima. Só que Skia só bateu aqui em sua resistência e caiu muito forte. Também ficou de fora dela. E até o momento, galera, são essas as ações que eu estava monitorando para fazer um swing trade durante a semana. A única que me deu entrada foi a Vale, eu aproveitei e aí peguei aí um pouco que ela me deu, beleza? 4,5% durante uma semana é muito bom. Vou ficar resiliente em aguardar um novo momento de entrada aí para uma outra ação, vou estar monitorando. Tem um movimento também interessante acontecendo aqui em BOVA11, eu já estava prevendo isso, dele tá voltando a buscar liquidez aqui ó, em torno dos R$106. Então é por isso que eu já saí da Vale, porque eu estava vendo que os ativos como um todo ia dar essa retomada de baixa para que depois ele pudesse respirar aí mais um ativo comprador. Então saí fora da Vale, peguei meus 4,5%, vou aguardar novas patamares aí para poder ver se dá para entrar em mais algumas ações. Eu não entrei vendido em nenhuma delas, eu preferi entrar comprado. Aqui no BOVA dava para ter vendido opções, tá? Porque isso aqui é um teste de um rompimento de topo. E observe a mesma questão que eu falei lá da Petrobras, observe a barra no topo aqui, ó, com bastante volume, absorvendo, ó, uma barra enorme, amarelada. E veja, basicamente, se eu for traçar o meio dela, aonde é que o mercado vai fazer seu teste. E aí agora aqui tá sangrando, derramando. Então pensei em entrar em opções aí vendida, mas fiquei de fora, só aproveitei a oportunidade da Vale. Beleza, galera? Acompanha aí que eu vou estar colocando sempre algumas ações em vistas aí para a gente poder estar monitorando, beleza? MX aqui, não esquece de dar o like. Valeu!